Olá! Com o último episódio da Copa América e nós vemos alguns jogadores se manifestando juntamente com o Tite, me deu vontade de conversar um pouco sobre Gramsci, Antônio Gramsci e o seu marxismo cultural e intelectuais orgânicos, conceitos que muitas pessoas não estão acostumados e mais, quem é de esquerda e costuma estudar gosta de falar que as pessoas que usam esses termos são teóricos da conspiração e etc. Mas muito pelo contrário, é algo que acontece e vemos todos os dias. Antigamente, o marxismo nasceu com uma teoria quase que puramente econômica, mas quando aplicada lá na ponta, foi-se visto que era algo inviável o Estado planejar toda a economia sem a concorrência, daí não conseguiria se ver o preço de cada coisa e o planejamento iria cair por água abaixo. Visto isso, tentou-se achar então outras alternativas para implementarmos o marxismo. E um grande expoente dessas alternativas foi Antônio Gramsci, que faz parte do marxismo cultural, que a base é praticamente a busca pela hegemonia cultural para mudanças de conceitos e assim, uma vez atingida, daí o próximo passo seria para a economia. Não seria mais economia depois cultura, e sim a cultura para depois a economia. Bom, nesse sentido, existem figuras que são indispensáveis para atingir a hegemonia cultural. E a eles damos o nome de intelectuais orgânicos. Esses intelectuais são aquelas pessoas que são porta-vozes, que costumam falar por uma classe que lhe deu origem. E elas ficam presas àquela classe. E aí um exemplo de uma atitude que poderia ser dada é a do Tite, técnico da seleção, que ao ficar se manifestando politicamente e tentar fazer esse reboliço contra a Copa América para atingir o governo federal numa clara tentativa de uso político do futebol, ele nada mais fez do que dar força à esquerda no Brasil e trabalhar em último plano para o marxismo. Então, quem falar que Tite tomou uma atitude assim está tendo uma leitura de Gramsci. É claro, alguns ditos pensadores vão tentar descredibilizar, vão querer criticar e fazer galhofas de quem assim o fala, mas nada mais é do que a verdade. Vemos também vários artistas querendo se manifestar politicamente, sempre com viés mais de esquerda. São pessoas que tentam ser porta-vozes das suas classes, sempre em busca daquela hegemonia cultural, sempre em busca da hegemonia da esquerda no país. E aí a gente vê essas pessoas inseridas em universidades, nos sindicatos, nas mídias, principalmente as de grande massa, como as televisões e os grandes jornais de grande circulação no país, todos caminhando, emitindo informações diariamente, tentando persuadir, subverter a atual ordem para que a gente tenha um viés mais de esquerda. Isso tudo faz parte do gramscismo. E é engraçado que Antônio Gramsci dizia que quanto mais eficiente a pessoa seria, a partir do momento que ela não soubesse do que ela faz parte, do que ela pertence do plano maior. Então, muitas dessas pessoas que só abrem a boca para emitir opiniões e tentar convencer outros de que a esquerda é o bom, que é o caminho a ser seguido, a busca pelo marxismo, sequer sabem que estão sendo usados num plano gramsciano. Então é essa a questão que nós temos que refletir. As pessoas acabam tentando trabalhar 24 horas por dia contra qualquer pessoa, qualquer governo que vá contra as idealizações de esquerda e sequer sabem sobre isso. O exemplo também foi da Juliana Paes, que emitiu uma posição e até muito razoável, contrário ao atual governo, como é direito dela, mas também contrário ao Lula. E a partir do momento que ela falou que ela é contrário ao Lula, que é o ícone da esquerda no Brasil, toda a classe artística começou a atacá-la e essas pessoas que costumam falar de democracia. Evidente que aqui nós temos um problema de hegemonia cultural. Não é permitido qualquer pessoa falar contrário aos anseios gramscianos, aos anseios comunistas, marxistas, como vocês quiserem chamar aqui no Brasil. Toda essa classe ela tenta ser hegemônica, fazendo a espiral do silêncio, proibindo as pessoas de pensarem diferente para atingirem o ápice da hegemonia cultural. É disso que tratamos, é por isso que vocês precisam ficar ligados para não serem levados com a força dessa correnteza. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, vou pedir para que se inscreva no canal e, claro, compartilhe com seus amigos que precisam ouvir essa mensagem e continue nos acompanhando, porque aqui nós discutimos política da forma correta, do modo sério. Muito obrigado.